Quando eu vejo crianças hoje em dia mal criadas, crianças que não respeitam as pessoas, crianças que não respeitam os mais velhos, crianças que não respeitam professores, crianças que merecem e têm que serem educadas. Eu me lembro, na minha época, que as crianças apanhavam, precisou, apanhou, e muitas vezes também, até sem precisar, acabava apanhando. Professor na escola que era desrespeitado por um aluno tinha o direito de bater, tinha o direito de colocar de castigo, de joelho, em cima de tampinha de garrafa, em cima de grão de milho de pipoca, atrás da porta. O professor tinha o direito, inclusive, tinha até autorização, inclusive, de sentar a mão se o aluno assim precisasse. Reguada? Era fácil. Palmatória. Toda aula tinha que ter uma. Pelo menos uma criança tinha que ter uma educação, aprender a ser uma criança educada na base da palmatória, sim. Vivi tudo isso e não morri. Estou aqui, vivo, muito feliz, sou uma pessoa diferenciada e ensino meus filhos da mesma forma. Pois é, né? Estranho falar isso. Eu acho muito esquisito essa questão de associar educação à punição. Punição física, né? Então, hoje o que eu quero conversar é justamente sobre isso. Sim, na minha época apanhar era facinho, né? E às vezes apanhava-se até por crédito, sem você fazer. Mas você ia fazer alguma coisa, então já estava pré-apanhado, né? Já apanhava antes mesmo de fazer alguma coisa. Então, vamos conversar um pouquinho para ver se realmente, sim, as pessoas estão vivas, mas com que qualidade de vida, com que qualidade emocional essas pessoas hoje vivem, se relacionam, contribuem para uma educação melhor dos seus filhos, uma educação melhor do Brasil, uma educação melhor do estado onde vive, da cidade, do local onde ela coabita com outras pessoas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Logo após a vinheta, retomamos esse assunto então. Bom, pessoal, vamos lá então bater um papo rápido sobre essa questão de educar apanhando, né? De que algumas pessoas falam que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, veio, na verdade, criar marginais, criar pessoas desobedientes, pessoas que não respeitam as normas, as regras, as leis, enfim. Bom, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado em 1990. Tá vendo? 89. Bateu dúvida, daqui a pouco eu coloco aqui o ano certinho, na edição eu coloco isso. Mas enfim. Então vamos lá. Por que eu quis fazer esse vídeo hoje, né? Eu vou tentar ser um pouco curto, o assunto é extremamente longo, extremamente denso. Eu vou tentar resumir um pouquinho para que não fique tão cansativo. Qualquer coisa eu faço parte 2. Vamos lá. Por que desse vídeo então? Por que a minha intenção de fazer esse vídeo então? Essa semana nas minhas redes sociais eu fiz a postagem de uma figurinha, enfim, né? Em que existia uma criança de castigo. O fato, uma criança de castigo. Pronto. E nesse castigo, nessa figura, tinha a expectativa e a realidade do que aquela criança estaria pensando no momento daquele castigo. Não era um castigo físico, não apanhou nada, mas tipo, sabe aquelas ideias de vou colocar meu filho ali no cantinho para ele ficar pensando no que ele fez. Ele vai ter que refletir no que ele fez, perceber que ele fez alguma coisa errada e parar de fazer.
Então tinha, eu não vou me recordar agora. Eu vou colocar em algum lugar aqui na tela. Eu vou colocar essa figurinha, mas é mais ou menos assim. Meu pai me colocou de castigo, minha mãe me colocou de castigo, e para eu pensar no que eu fiz, e realmente eu percebi o que eu fiz de errado, e eu vou evitar, descobrindo o que eu fiz de errado, eu vou evitar de fazer novamente. Realidade: meu pai não gosta mais de mim, minha mãe não gosta mais de mim, eles têm raiva de mim, eu tenho muito medo deles. Será que eles vão me querer ainda como filho deles? Será que eu ainda vou poder morar aqui? Alguma coisa do tipo, nesse sentido. E caramba, choveu de comentários, choveu de pessoas dizendo: eu apanhava de vassoura da minha mãe e nunca pensei que ela não gostasse de mim, achava que era amor. Caramba, que amor doido. Mas enfim, outras pessoas falando que graças à educação que eles tiveram nessa época, dessa forma, hoje são pessoas direitas. Tudo bem, são pessoas direitas, verdade. Nunca sofri, nunca trouxe para a minha vida adulta esse sofrimento lá da minha... esse castigo lá da minha infância. Pelo contrário, eu aprendi dessa forma e meu filho aprende dessa forma também. Pois é, né? Na verdade, então, com essas falas, com essas observações, o que eu percebi é que está sendo perpetuado, então, a violência em nome da educação. Que a agressividade, o espancamento até de uma criança é válido desde que seja para educá-lo, para ensiná-lo alguma coisa. A que custo para o indivíduo, para a criança, para o adolescente que está sendo vítima dessa violência, está sendo vítima dessas agressões, isso de fato é válido. Uma coisa que eu sempre falo: quem bate esquece, quem apanha jamais. Você sempre vai lembrar de cada surra que você levou, de cada castigo, de cada punição, de cada humilhação que você teve na sua infância. Eu me lembro. E muitos dos meus pacientes também se lembram. Falam hoje em tom jocoso, meio que numa de brincadeira, mas estão fazendo acompanhamento psicoterápico comigo. Aí vem alguém e fala: Alex, é assim que se educa. Criança tem que dar limite. Criança, você tem que ensinar para ela o que é certo e o que é errado desde pequeno. Concordo. Não discuto sobre isso. Mas agora, que tipo de limite nós estamos falando? Que tipo de orientação nós estamos falando? Aquela orientação que, se a criança, por acaso, no momento de desenvolvimento dela, no momento de aprendizagem, de testar os limites dos pais, testar os limites de até onde ela pode ir, ela recebe em contrapartida dessa tentativa, desse crescimento pessoal dela, um castigo tão doloroso que se torna até humilhante. Apanhar na frente dos coleguinhas, ser humilhado na frente dos parentes, de outros adultos, a esse preço, a esse custo. Sabe o que eu vejo? Lá naquela época, outra situação. Situações dessas que eu tracei aqui agora, que eu citei aqui agora, eu estou me reportando aos anos 1940, 1950, 1960, 1970, 1980. Outro momento, né? Outra realidade. Peraí, 1960, 1970, começo dos anos 80, era um período de extrema violência, onde a violência ela era, não posso dizer, validada em função de manter ordem, ensinar as pessoas de como tem que se comportar. Então, será que eu posso pensar que as pessoas, os pais da época, aprenderam que para
educar, para ensinar, para manter a ordem tem que ser a base da violência, da agressão física? Pode ser. Então, lá atrás. Hoje, diferente. Hoje, tanto a psicologia, quanto a pedagogia, quanto as neurociências, quanto, enfim, ciências que cuidam do comportamento humano, das relações humanas, estão muito mais desenvolvidas. Hoje são apresentados técnicas, são apresentados estudos que demonstram claramente que para se ensinar alguém não é na base da pancada, do sofrimento, da humilhação, vamos pensar assim, da violência. E quando eu falo violência, não estou falando única e exclusivamente da violência física. Estou falando da violência emocional, estou falando da violência psicológica, da violência moral, né? Imagina assim, um pai que fala para a rua inteira que o filho é um vagabundo. Fala para a rua inteira, para a vizinhança inteira, que é o pior filho que poderia Deus dar para ele. Isso é uma forma de violência moral. Está arrebentando com a integridade moral a pessoa, da criança, do adolescente, enfim. Arrebenta com a pessoa desse jeito. Ou olha para a pessoa e fala: você é um nada. Você nunca vai ser nada na vida. Por quê? Porque você é desobediente. Porque você não faz a lição que você tem que fazer. Você nunca vai ser ninguém na vida. Caramba, uma criança, um adolescente escutar isso é forte. E como era, ou é comum essa frase, essa forma de educar. Mas vamos pensar então na questão, para esses que acreditam que a violência é uma forma de educar, então vamos pensar na educação no trânsito. Quem nunca levou uma multa na vida? Por excesso de velocidade, por avançar um semáforo fechado, por estacionar em local proibido. Para quem é de São Paulo, sair com o teu carro no dia de rodízio, que não pode, toma multa, né? Aí vamos pensar. A forma educacional que se identificou hoje como sendo a melhor para o trânsito é a multa. É uma forma de violência, mas uma violência financeira. Tá, mas vamos pensar na violência física. Aí você passa um sinal vermelho, um semáforo vermelho, aí o guarda te para, te tira do carro e vai te ensinar que não pode ultrapassar o sinal vermelho. Desce o cacetete em você, te deixa esticado na frente do carro, para você nunca mais se esquecer que avançar o sinal vermelho é errado. Mesma coisa. É usar a violência para educar. Será que as pessoas que ainda se utilizam tanto desse recurso, será que elas não precisam rever os seus posicionamentos sobre a sua capacidade emocional e a sua capacidade cognitiva de educar alguém? Quando eu falo isso, não estou falando só de pais não, tá? De pai e de mãe não. Eu estou falando de professores, educadores, estou falando de cuidadores, estou falando de avós, estou falando de tios, estou falando de irmãos mais velhos. Também estou falando de pessoas que trabalham em instituições de acolhimento, instituições de medidas socioeducativas, que são crianças, adolescentes que estão nessas situações. Estou falando para tudo. Porrada educa? Fica a minha pergunta. Educa? Não vou responder. Alex, eu passei por tudo isso e estou de boa. Passei por tudo isso e estou legal. Não aconteceu nada comigo. Será? Não vou citar, não vou me alongar muito. Eu vou só citar algumas questões. Alguns
posso dizer, alguns efeitos que essas violências emocionais, psicológicas, morais, físicas, sexuais, infelizmente, trazem na fase adulta dessas crianças que lá atrás passaram por isso. Inabilidade social. As crianças ficam com medo, ficam com vergonha e não conseguem, e não conseguem ter uma habilidade social adequada. São pessoas que extremamente tímidas, medrosas, muito no enfrentamento de questões do seu dia a dia. São pessoas, não todas, mas encontra-se essas situações que estarei citando muita frequência em pessoas que quando crianças sofriam esses tipos de violência. Déficit de aprendizagem, sim. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o nosso famoso TDAH, sim. Tá? Crises de ansiedade, pessoas com transtorno de ansiedade, que pode trazer esse transtorno de ansiedade a tantas outras coisas. Não vou entrar num detalhe agora, que senão a gente fica 3 horas falando. Autoconfiança, zero muitas vezes. A pessoa não acredita nela mesma. De tanto o pai, de tanto a mãe, de tanto o cuidador falar: você não vai ser ninguém, porque você não gosta de estudar, porque você é mal criado. A criança acredita que ela é nada. Leva para a vida adulta. Relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos. Pessoas hoje que têm uma capacidade incrível de sempre estar em relações abusivas. Sim, pode ser ocasionado de uma relação abusiva que ela teve quando criança. Eu coloquei um monte de coisa aqui, olha, sinceramente, dá uns 30 itens do que está aqui. Não vou colocar todos. Algumas compulsões alimentares, compulsões sexuais, compulsão de pessoas que vão para a questão da dependência química, álcool, drogas, sabe? Olha o sofrimento que acontece. E tudo isso, sim, pode ser ocasionado por esse sofrimento, por essas violências ocasionadas lá quando crianças. Alex, estou vivo, imagina, você está falando é bobeira. Sei lá, não sei. Espero de coração que o que eu esteja falando aqui é um monte de besteira, que nada disso aqui acontece. Mas quem está falando isso aqui não sou eu, tá? Quem está falando isso aqui são estudos. Quem está falando isso aqui são profissionais da área que, em função de seus estudos, de suas pesquisas, chegaram a essas conclusões. Sou eu, não é o psicólogo aqui, não é o Alex aqui que está falando, não. Estou só repetindo estudos que foram feitos anteriormente. Tá? Não é a minha opinião. A minha opinião não vale de nada. Isso aqui é baseado em estudos. Agressividade. Essas pessoas que são extremamente violentas, agressivas com qualquer coisa. Será que elas não aprenderam a lidar com suas dificuldades, com seus medos, com a vida de uma forma violenta e agressiva? Porque as pessoas em quem elas deveriam confiar, acreditar que estariam protegendo-as, agiam dessa forma. E talvez uma das formas que ela aprendeu a lidar com o meio como um todo é a agressividade, é a violência. Casos de depressão, sofrimento na fase adulta. Uma das grandes causas que eu vejo, que já inclusive passaram pelo meu consultório, de relações abusivas, onde a pessoa está numa relação abusiva, ela é a vítima, de novo, de uma relação abusiva e não consegue se libertar. Será que de repente isso vem lá de trás? O meu método de trabalho eu costumo trabalhar sempre com o agora, com o que a pessoa está sentindo agora. Não adianta tentar, no meu método de trabalho, buscar questões lá de trás,
Não, você tem que se dar bem com o teu pai, se compreender o teu pai. Não. Alguns outros médicos trabalham com isso. Eu não trabalho assim. Tenho uma outra visão sobre essas questões. Então, uma pessoa depressiva, vamos trabalhar essa depressão dela agora. Uma pessoa que tem dificuldades de relacionamentos, vamos trabalhar essa dificuldade que tem agora. Mas se a gente for puxar o filme da vida, a história e biografia dessa pessoa, muitas delas têm casos de violência enquanto crianças. Vamos pensar um pouquinho então. O que aconteceu, aconteceu, tá? E passou. Eu apanhei, colegas apanharam, amigos apanharam. Trago marcas até hoje, sim. Todos nós, amigos, colegas da mesma turminha de quando crianças, acredito que sim, trazemos algumas questões ainda a serem trabalhadas. As minhas já foram algumas, outras ainda continuam sendo trabalhadas na minha terapia. Mas vamos pensar então daqui para frente se vale a pena pegar um filho e deixar ele trancado, uma criança, deixar ele trancado dentro de um cômodo isolado para ele pensar. Ele vai pensar: socorro, me tira daqui, eu estou com medo. Uma pessoa com medo fala qualquer coisa para que esse medo diminua, para que essa punição cesse. Sentar e conversar, estar presente na vida desse filho, dessa criança. Pensem nisso. Muito obrigado mais uma vez. Se quiserem comentar, por favor, eu agradeço. Isso pode nos dar material para outros vídeos, para desenvolver outros conteúdos nesse sentido, ou em outros, enfim. Se achou que eu falei um monte de besteira, por favor, coloca. Eu acho legal quando alguém fala para mim: você falou besteira. Por isso. É um aprendizado novo para mim. Tá certo? E se falar: tá, eu concordo contigo, também obrigado. Nosso próximo vídeo, então. Fiquem bem. Até a próxima.